contar para vocês que esta é uma tarde muito especial para mim. Porque eu estou fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, que é conversar, estar numa escola, conversando com crianças sobre livros e histórias. Então eu estou muito feliz porque essa sala de leitura aqui, que é o Menino Nico, é uma sala de leitura que já há muitos anos eu recebi de presente. E eu fiquei muito feliz de vir a essa escola outras vezes, visitar, para contar as minhas novidades. E hoje, especialmente, é um dia assim, de muita alegria, porque eu estou encontrando a minha sala, que já era bonita, está mais bonita ainda. Aqui, as pessoas aqui da escola capricharam nesta homenagem para mim, né? Capricharam nos rosas, nas cadeiras, nessa... Minhas iniciais aqui. Essas iniciais. Olha, aqui, ó. Eu fiquei na frente. Eu tô frente na nossa Maria. Um abraço sempre para quem está por perto. Olha, Sônia Rosa, uma delicadeza, é um carinho em forma de palavras, de letras, né? Então, eu estou me sentindo assim, muito feliz e quero agradecer. Quero agradecer a escola, quero agradecer a Clarice, a diretora, a Mônica, a adjunta, a Vívia da sala de leitura e todos os outros professores, as outras pessoas da escola, porque nada na escola acontece por causa de uma pessoa só. É um trabalho de equipe, até porque eu sou professora e já tive muitos alunos assim da idade de vocês. E eu contava muitas histórias para os meus alunos. E acho que foi por isso que eu me tornei escritora. Eu nunca na minha vida imaginei que eu me tornaria escritora. Quando eu era criança, assim da idade de vocês, eu estudava na escola do município. E eu ia para a escola, na minha casa não tinha nem um livrinho para eu ler. Mas na minha escola, nas escolas que eu estudei, eu tive muita sorte. Eram escolas que tinham livros igual a essa escola aqui. E foi ótimo, porque logo, logo, eu fiquei amiga das palavras, dos livros, da poesia. E a minha cabeça ficou cheia de ideias. Isso foi ótimo para eu crescer e ótimo para eu acabar virando até professora, que era uma coisa que eu queria muito. Nunca imaginava que eu ia virar uma escritora. Gostava de fazer poesias. Quando eu sentia uma coisa no meu peito, eu colocava no papel. Quando eu ficava muito alegre, eu escrevia. Ai, hoje eu estou tão feliz. E também quando eu ficava triste, eu escrevia, poxa, eu estou tão triste. E a minha amizade com as palavras foi crescendo, crescendo. Quando eu virei professora, eu contava histórias todos os dias para os meus alunos. Um dia, eu resolvi inventar histórias, porque eu já tinha uma amizade com os livros há muito tempo, porque eu continuava lendo, alimentando as minhas ideias. E aí eu resolvi escrever, inventar, escrever e tentar que aquelas histórias que eu estava inventando fossem morar dentro de um livro. E acabou acontecendo. Demorei 8 anos para publicar O Menino Nico, que é a minha primeira história, o livro que me transformou numa escritora. Não adiantava eu fazer poesias, o mais importante era eu ter uma história que virasse livro. E quando eu escrevi o livro, eu escrevi em 88 e eu só publiquei em 95. Depois que eu virei escritora, eu não parei mais. Hoje eu já tenho mais ou menos uns 40 livros, acredito no negócio desse, o negócio foi crescendo, que nem a internet conseguiu me acompanhar. Você acredita isso? Que quando a gente pesquisa, quando você vê, você está com 20, às vezes até 12 livros, porque a coisa foi crescendo de um tal jeito. Também, eu já tenho quase 20 anos de carreira, né? O Nico foi em 95, tenho 19 anos. E durante esses 19 anos, eu fui inventando mais história. Então, eu queria contar para vocês essa história, que eu acho que é uma história importante para vocês ficarem sabendo como foi que eu virei uma escritora, se eu nem nunca pensei em ser escritora. Então agora, vou contar para vocês, primeiramente, uma das minhas novidades, que são muitas novidades, mas tem uma novidade que eu gosto muito de contar. E agora eu vou entrar aqui. Veja, como eu sou linda.
Olha a minha Clarice como é linda. Eu gostei muito da história do Cadê Clarice aqui, sendo representada. Eu fiquei muito emocionada. Adorei o gritinho, Clarice. Achei muito fofo. Ficou muito lindo. E eu fiquei assim, numa alegria. Então, eu vou contar o Menino Nito, que eu adoro contar a história do Menino Nito, que é uma história que já está muito famosa. O Menino Nito está em todas as escolas do Brasil. Eu estive no Maranhão, lá dentro, num lugar chamado Açailândia, lá dentro. E eu encontrei o Menino Nito. Isso me deu muito orgulho, né? Muita alegria. Então o Menino Nito virou sala de leitura. O Menino Nito foi um livro que me abriu, foi o meu abre-alas, né? Então eu tenho um carinho muito grande. Está na televisão, na Cor da Cultura, no projeto A Cor da Cultura. Mas eu, antes de falar e contar o Menino Nito, para a gente não ficar assim, falando muito para ficar chato, vou contar para vocês que eu tenho uma filha, adivinha como é que é o nome dela? Já esqueceram? Clarice. E eu escrevi uma história para Clarice. Mas eu tenho 3 filhos. Uma mãe não pode escrever uma história para um filho. E os outros 2 filhos iam ficar como? Tristes ou felizes? A verdade é essa, né? Vocês acham que os outros filhos ficaram tristes ou felizes porque não tinham história? Tristes. Eu tenho um menino chamado Rui. E eu tenho um outro menino chamado Igor. E então, eu achei que se eu já tinha história para Clarice, eu tinha que escrever uma história para o Rui, e eu escrevi uma história para o Rui que diz assim: Lá vai